Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar, né, com a nossa aula, né, com a Bom nossa dia, professor. correção, tá? Vou colocar aqui, aí vocês me dizem se tá aparecendo aí. Apareceu aí pra vocês? Não, professora. Não apareceu aí não, o compartilhamento de tela? Professora, pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo. Pra mim. Quem falou que não, dá uma olhadinha aí se você não fixou alguma tela aí. Quando fixa, não vai, não aparece. Então vamos lá. Pra mim tá aparecendo. Então tá. Então vamos lá. Uai, peraí, rapidinho. Pronto. Questão 1. Simplifique a expressão. A gente já tinha feito a 2, né? Vou fazer a 1 agora. Simplifique a expressão 4,8 vezes 10 elevado a 15. Se eu parar de falar é porque eu tô adicionando colegas seus aqui, tá? 4,8 vezes 10 elevado a 15 vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,5 menos 10 vezes 10 elevado a 5. E escreva o resultado em notação científica. Vamos lá. Ele quer que a gente simplifique essa expressão e no final da expressão ele quer que a gente coloque a resposta em notação científica. Ok? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui de primeira para a gente começar a fazer a nossa simplificação? O que a gente pode fazer aqui? Ninguém tem ideia nenhuma do que a gente pode fazer? A gente vai juntar os termos semelhantes, pessoal. Quais são os termos semelhantes? Vamos lá. Os termos semelhantes são aqueles que se parecem ou têm alguma operação em comum. 4,8 a gente pode multiplicar com o 3,2, certo? E o 10 elevado a 15, a gente pode multiplicar vezes o 10 elevado a menos 4. Então, vamos colocar esses termos aqui embaixo, os dois de baixo são termos diferentes, então a gente deixa do jeito que tá. Então, vamos colocar esses termos aqui, um do lado do outro. Então, vai ficar 4,8 vezes 3,2. Só um segundo. Vezes 3,2 vezes 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 4. Achei que o 15 ali ficou ruim, mas aí vocês sabem que é 15. 1,5 dividido por 1,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Vamos lá agora fazer nossa multiplicação. Quem fez aí, quanto que é 4,8 vezes 3,2? Oriel, você que fez, quanto que é 4,8 vezes 3,2? Pessoal? Ah, professora. É porque eu. Ah, agora sim. Eu coloquei assim, professora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você fez, tá certo. Ah, calma aí, calma aí. Professora, o meu 14,8. Quem mais? Quem falou, professor, aí? Eu. Sim, Essa A1 eu não entendi, tipo, nada. tá.
Como que faz? Como Vou que encontra o repetir resultado? aqui, vou repetir aqui do começo. Presta atenção. Primeira coisa que a gente faz é... Quem consegue fazer direto não tem problema nenhum. Pode fazer aqui direto aqui, 4,8 vezes 3,2. Eu coloco junto os termos semelhantes para vocês ficarem mais fácil de identificar. O 4,8 é semelhante ao 3,2, tá? Porque eles são números com vírgulas, não tem nenhum tipo de potência, não tem nenhum tipo de coeficiente. Então, eles são termos semelhantes. Então, eu posso multiplicar eles dois, tá? Que eu coloquei aqui um do lado do outro. 4,8 vezes 3,2. 4,8 vezes 3,2 é igual a 15,36. 15,36. Eu multipliquei o 4,8 vezes o 3,2, ok? Agora eu vou fazer a multiplicação do 10 elevado a 15 vezes o 10 elevado a menos 4. Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu faço o quê? Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu posso fazer o quê? Pessoal, O que a senhora falou, professora? Propriedade potência. Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, a mesma base, só muda a potência, o que eu posso fazer? Multiplicação. Conserva a base e faço o que com os expoentes? Multiplica? Não, conserva a base. Soma. Faço o quê? Somo. Conserva a base e soma do expoente. Então, vai ficar 15 menos... Vou colocar aqui. 10, né? Elevado a 15 mais... Aí tem um menos lá do menos 4. Então, abre parênteses. Menos 4. Fecho parênteses. Dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 5. Ok? Aí, agora a gente pode fazer essa soma aqui. Conservo o 15,36 vezes, conservo 10, né? E somo lá os expoentes. Só que eu tenho que perceber que eu tenho um sinal negativo. Então, mais com menos fica quanto? Menos. Então, ficou 15 menos 4. Quanto que é 15 menos 4? 11. 11. 15 menos 4, 11. Então, aqui ficou 10 elevado a 11. Conservo o denominador, que vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 5. Ok? Agora, eu posso dividir os termos semelhantes. Os termos semelhantes são 15,36 e 1,5 são termos semelhantes. E o outro termo semelhante é o 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5. Então, eu posso dividir esses termos semelhantes aqui, ok? 15,36 dividido por 1,5, tá? Dá 10,24. Como eu sei que teve muita gente que não conseguiu fazer, eu vou fazer a resposta aqui, mas da próxima vocês vão fazer. 10,24, ok? Dividir o 15,36 dividido por 1,5, deu 10,24. Aí eu posso dividir as potências aqui. Como que eu faço divisão de potência de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10. Então, ficou 11 menos 5. 6. Então, ficou 10,24 vezes 10 elevado à sexta potência, ok? Aí,
já é uma notação científica, mas a gente pode reduzir isso aí um pouquinho. Como eu posso reduzir isso aí? Como eu posso diminuir esse número aí, usando a notação científica? Não sei, professor. Caminhando com a vírgula, tá? Você fez, Oriel. Foi mesmo. Caminhando Caminha com a vírgula uma pra A vírgula, uma ela casa. tá aqui. Eu posso caminhar uma casa pra cá, ó. Se eu caminho uma casa pra cá, eu aumento o número aqui na minha potência. Aí vai ficar 1,024 Vezes 10 elevado a 7. vezes 10 elevado a 7. Pergunta sobre essa questão. Professora, acho que essa foi uma das mais fáceis. E os outros colegas? Não precisa ter vergonha de falar, pessoal. Fala. Não entendeu? Fala que eu explico de novo. Só tem Oriel na aula? Professora, quando, igual aqui deu o resultado, 10,24 vezes 10 elevado a 6. Quando quiser, tipo, simplificar, aí faz notação científica? É porque na questão ele pediu pra gente colocar o resultado em notação científica, tá vendo? Na questão ele pediu aqui, ó, coloque o resultado em notação científica. Esse de cima aqui, 10,24 vezes 10 elevado a 6, já é uma notação científica. Só que ele especificou que é notação científica, então a gente reduz o número mais um pouquinho, coloca o número menor um pouquinho, tá? Mas aqui já era notação científica, tá? Não estaria errado, não. Entendi. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu posso passar para a próxima. Se ninguém responder, eu vou passar para a próxima. Vamos lá. Questão 3. Determine os seguintes produtos, considerando que todos os elementos do radicando sejam positivos. Então, a gente tem todos os elementos vão ser positivos. Então, aí já fica mais fácil pra gente, tá? Aqui é só multiplicação de raiz, tá? Multiplicação de raiz. Presta atenção. Multiplicação de raiz, pode reparar aqui nessa questão, todos os termos são raiz quadrada. Então, basta a gente fazer o quê? Multiplicar o radicando, o que tá dentro da raiz. Conserva a raiz, multiplica o que está dentro, tá bom? Então, vamos lá. A. Raiz quadrada de 18A vezes raiz quadrada de 2A. Vamos lá. 18 vezes 2? 36. 36. Muito bem. 36. A vezes A. Não. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Se eu não tenho nada em cima, eu tenho 1. Então, vai ficar A vezes A, vai dar quanto? A ao quadrado. A elevado a 2. É A ao quadrado, A elevado a 2. Muito bem. A ao quadrado. Posso tirar isso aqui da raiz? Pode. Sim, pode. Pode estar elevado. Isso. Quanto que é 36? Raiz quadrada de 36? 6. 6. E raiz quadrada de A ao quadrado? Posso tirar o A do quadrado, né? Corto aqui o índice com a potência. Então, o A pode vir para fora da raiz. Então, ficou 6A. Perguntas? Fácil, professora. Tá. Aí, aqui, a B, ela é um pouquinho diferente. Por que ela é diferente? Porque a gente tem, né, os termos aqui diferentes. Um é x e o outro é y. Aí a gente vai ver como é que faz, tá? Então, vamos lá. B, raiz quadrada de 3x vezes raiz quadrada de 3y. Conserva a raiz quadrada, né? 3 vezes 3?
9. 9. X vezes Y. XY. XY, muito bem. XY. Certo? Igual. Quem aqui eu posso resolver para tirar para fora da raiz? O 9. O 9. Raiz quadrada de 9? 3. 3. Posso tirar o XY da raiz? Não. Não, porque a potência não está igual ao índice, né? Então, eu continuo com ele dentro da raiz. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de XY. Perguntas? Não. Não, né? Então, vamos lá. C. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. Conserva a raiz, multiplica o radicando que está dentro da raiz. 12 vezes 3, 36. 36. Raiz quadrada de 36, 6. 6. Tranquilo essa, né? Sim. Pessoal, daqui pra frente a gente vai estar trabalhando muito com letras, tá? Letras agora pra vocês vão estar vendo sempre. Sempre que a gente tiver um conteúdo novo, vai ter uma letra lá no meio. Então, vamos familiarizar aí com essas letras, tá? D. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Conserva a raiz, multiplico os radicanos, tá? 2 vezes 8, 16. 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Muito bem. 4. Tranquilo? Perguntas? Alguém tem dúvidas? Acho que não. Tá. Na E, aí a E já é diferente também. Presta atenção. A gente tem um número acompanhando as duas raízes. Então, a gente multiplica o que tá fora com o que tá fora, ok? E o que tá dentro da raiz com o que tá dentro da raiz, tá? O radicando com radicando e os que tá acompanhando a raiz com o que tá acompanhando a raiz. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10. Conserva a raiz. 2 vezes 6, 12. 12. Consigo tirar esse 12 de dentro da raiz exato? Tem algum número Sim. que eu... Algum número que eu multiplico por ele mesmo que dê 12? Não, professora. Não, né? Então, eu posso deixar desse jeito aí, tá, pessoal? 10 raiz de 12, tá? Porque a gente aqui não tá trabalhando com raiz não exatas, então pode deixar desse jeito aí, tá bom? A gente só tá trabalhando com raízes exatas. Tem um número sim, que vai ser mais ou menos... Deixa eu ver. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3... Vai estar entre o 3 e o 4, o número raiz de 12, tá? Mas a gente pode deixar assim, 10 raiz de 12, ok? Então, vamos lá. F, raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 15. Quanto que Raiz é 20 quadrada vezes 300. 300. Raiz 300? quadrada 300. Raiz quadrada de 300. Tem algum número que eu multiplico por ele mesmo que dê raiz quadrada de 300? Não, professora, seria 17, só que ele não é... É com vírgula. Com Isso, vírgula, ele é né? com Então, a gente vírgula. pode deixar assim, muito bem. G, fração, mesma coisa. É numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. Conserva a raiz. 8 vezes 2, 16. 16. 2 vezes 4, 8. 8. Raiz quadrada de 16. Professora, não tem exato. De 16 tem? Não, 16. 4. 4, desculpa, 4, professora. muito bem. 4 dividido por 8. Consigo simplificar essa fração aqui? Acho que sim. Por quanto? 2. Tem um número maior. Qual mais que eu posso simplificar 4 e 8? Qual é o número que divide tanto 4 quanto 8? 4? 4, muito bem. Dividido por 4. Coloca aqui também dividido por 4. Tá?
Então, vai ficar 4 dividido para 4. 1. 1. 8 dividido para 4. 2. 2. Então, ficou 1 sobre 2, tá? Sempre que der para simplificar a fração, pode simplificar, tá, pessoal? H. H a gente já tem 3 números. 3 raízes, na verdade, né? Raiz quadrada de 2A vezes raiz quadrada de 2x vezes raiz quadrada de A. Radicando com radicando. Então, vamos lá. Conservamos a raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 2. 4. 4. 4 vezes 1. 4. 4. Érica, por que 4 vezes 1? Porque se eu não tenho ninguém aqui do lado do A, eu tenho 1. Tá? O 1 tá aqui acompanhando o A que estava sozinho. Então, vamos lá. A vezes X. AX. 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 AX vezes A. Ao AX. quadrado. AXA. X ao quadrado. A ao quadrado X. Tá? Ou vocês poderiam ter pegado aqui logo o A vezes A. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado vezes X, X. Então, ficou 4 ao quadrado, X. Quem eu posso tirar de dentro da raiz aqui? O 4. O 4. Quem mais? O A. E o A, E o A. professora? Muito bem. Raiz quadrada de 4. 2. 2. 2. A, posso tirar o A pra fora, né? O 2, corta com o índice aqui. Então, vai ficar 2A. E o X continua dentro da raiz ou não? Dentro da raiz, Sim. Então, professora. vai ficar 2AX. Perguntas? Tava fácil essa. Ok. E 2 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 vezes 7 raiz quadrada de 20. O que tá fora com o que tá fora. O que tá dentro da raiz com o que tá dentro da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 7. Quanto que é 2 vezes 7? 14. 14. Conserva a raiz. 5 vezes 2. 10. 10 vezes 20. Quanto que é 10 vezes 20? 200. 200. Então, ficou 14. Raiz quadrada de 200. Consigo fazer a raiz quadrada de 200? É exato a raiz quadrada de 200? Não, professora. Não, então eu posso deixar assim, 14 raiz quadrada de 200, tá? E a nossa última, K, a gente tem raiz quadrada de 3x vezes raiz quadrada de 27x ao cubo. Então, vamos lá. Vamos multiplicar os radicantes que estão dentro. 3 vezes 27. 81. 81. Conserva a raiz. 81. Vezes x ao cubo. X ao Ao cubo. X ao cubo, professora. Não, conserva a base, somos expoentes. Eu não tenho nada em cima aqui, eu tenho 1. Ah. 1 mais 3, X elevado a 4. x elevado a 4, tá? Não esqueça, multiplicação de mesma base, potência de mesma base, conserva a base, somo os expoentes, tá? Então, ficou 81 vezes x elevado à quarta potência. Aí, eu posso tirar quem pra fora aqui? O X. Posso tirar o x também. Quem mais? E o 81 também. 81. Raiz quadrada de 81 é quanto? Professora, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o 9. 9, muito bem. É 9 mesmo. Raiz quadrada de 81, 9. Aí eu posso, vocês falaram que eu posso tirar o x, a quarta potência pra fora. Como é que eu posso tirar ele pra fora? Ele vai ficar como aí? Você pode colocar mais um X. Aí um vai ficar... Calma. Peraí.
Não, professora, professor. você pode colocar 2x dentro da raiz e aí cada um vai ficar com 2. E aí você pode tirar os 2x, é assim? Muito bem. É o que aí ele está falando que eu posso fazer isso aqui, ó. Decompor o x. Vai ficar raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. Muito bem, eles podem fazer isso aqui. Aí eu vou ensinar uma coisinha aqui pra vocês que é muito fácil. É como se eu dividisse... se eu não tenho nada como índice aqui, eu tenho um 2, não é? Por que eu falo que eu posso cortar? Porque é como se eu dividisse, igual aqui na letra A. Eu falo que eu posso anular, né? Porque é como se eu dividisse o 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 é 1, então eu não preciso colocar. Aqui eu posso dividir o 4 dividido para 2. Quanto que é 4 dividido para 2? 2. 2, então vai ficar x ao quadrado, tá? Quando eu tiro isso aqui de dentro da raiz, Elis, eu fico com x vezes x, certo? X vezes x não é igual a x ao quadrado? Sim. Então, é a mesma coisa. Eu posso dividir a potência com o índice aqui, que dá x ao quadrado. 9x ao quadrado. Mas o raciocínio tá certinho, Elis, tá? Tudo bem. Tá bom. Pergunta sobre essa questão. Aqui é a hora de vocês tirarem dúvida. Professora, Sim. eu só não entendi muito bem essa parte da senhora, esse x elevado ao cubo. Aqui, que eu multipliquei. Sim, Tá. O x elevado ao cubo. Aqui tá x elevado a 3, não tá? sim. E aqui tava só x. Se eu não tenho nada, nenhum número mostrando potência, quer dizer que eu tenho 1. É porque a gente não costuma colocar. Então, eu faço essa multiplicação aqui. X elevado a 1 vezes x elevado a 3. Multiplicação de mesma base, eu conservo a base. Somos expoentes. 1 mais 3... 4. 4. Conserva a base, somos expoentes. X elevado a 4. Entendi, professora. Obrigada. De nada. Alguém mais quer que eu fale alguma coisa sobre essa questão? Alguma dúvida? Então, vou passar para a próxima. Quatro. Na 4, a gente já entra... Sim. Alguém quer falar? A 4, a gente já entra com racionalização, tá? Racionalize os seguintes denominadores das frações algébricas, utilizando para isso o primeiro método. Presta atenção. O que seria racionalização? Racionalização é quando a gente tem um denominador e ele é uma raiz. Lembrando, denominador é o que fica embaixo da raiz, embaixo da fração, quer dizer, desculpa. É o número que vem embaixo da fração, é o denominador, ok? O denominador, ele não pode ser uma raiz. A gente não trabalha com o denominador igual a raiz. Então, a gente racionaliza. Como é que a gente racionaliza isso? O que seria uma racionalização? A gente conserva a fração 1 sobre raiz de 5, conserva a raiz, né, a fração, conserva a fração, e multiplica por uma fração que tenha como numerador a mesma raiz, raiz de 5, e denominador a mesma raiz também, raiz de 5. Professora, só para entender, então você copia o denominador para Isso, o copia o numerador? denominador, colocando ele tanto como numerador quanto denominador da outra fração. Eu não copio o denominador inteiro. Por exemplo, aqui na D, tá vendo que tá 3 raiz de 10? Eu vou colocar só a raiz de 10. Eu copio apenas a raiz, ok?
Copio a raiz, colocando como numerador e como denominador. Então, ficou uma multiplicação de frações. Ficou 1 raiz de 5, raiz quadrada de 5, vezes raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. Então, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Deixa eu só colocar meu computador aqui para carregar. Só um segundo. Pronto. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, faça a multiplicação. 1 vezes raiz de 5. Quanto que é? Professora, eu não fiz de primeira, eu juntei, eu coloquei o 1 dentro da raiz, mas eu não sei se tá certo. Não precisa colocar 1 dentro da raiz, não, Elis. Tá? Você não acrescenta a raiz, não. Então, vamos lá. 1 vezes raiz de 5. Raiz de 5. Raiz de 5. Érica, posso colocar 1 raiz de 5? Pode, também tá certo, mas não tem necessidade não, tá? Raiz de 5, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Conserva a raiz, multiplica os radicandos, que é o que tá dentro, né? 5 vezes 5, 25. O que eu posso fazer aqui agora? Professora, você vai ficar raiz quadrada de 5 e embaixo só 5, né? Isso, muito bem. Resolva a raiz, né? Que tá como denominador. Vamos lá. Então, vai ser raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25 é? 5. 5. Então, ficou 5 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Então, é isso que a gente quer. Tirar a raiz de baixo como denominador. Tirar ela de denominador. Então, eu faço isso, tá ok? Multiplico ela por uma mesma raiz, mesma fração com raiz denominador igual. Perguntas? Tava fácil. E para os outros aí que não responde, alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Professora, Sim. eu fiz de uma forma diferente, mas eu alcancei o mesmo resultado. Lê sua conta aí para mim, por favor, Ariel. Eu fiz assim, 1 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 no numerador e raiz quadrada de 5 no denominador, que dava igual a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 25. Que a raiz quadrada de 5 e de 25 foi 5, ou seja, ficou raiz quadrada 5 sobre raiz quadrada sobre 5. Sem raiz quadrada, então alcançou o mesmo resultado. Tá, mas o de cima ainda ficou raiz quadrada de 5? Sim, ficou. Muito bem, então. Certinho. Vamos lá. B, 3 raiz quadrada de 3. Aqui vai ficar como? Professora, você vai manter o primeiro, que vai ficar 3 sobre raiz quadrada de 3. E aí depois você vai colocar a raiz quadrada de 3 tanto no numerador quanto no denominador. Professora, como a senhora já ofereceu a fração aí, eu não quis repetir igual a senhora fez agora. Eu já só tirei esse igualzinho, já coloquei a multiplicação. Não tem problema não, Uriel. Eu faço é porque seus colegas entenderam passo a passo. Mas, gente, quem consegue fazer direto, igual aqui você entende que você vai multiplicar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Quanto que é raiz quadrada de 3? Ou quanto que é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. Então, se você consegue identificar isso aqui na sua cabeça e fazer direto, não tem problema nenhum. Raiz quadrada de 9. 3 vezes raiz quadrada de 3. Tem como? Raiz quadrada 9. Não. Não, professora. Dessa eu também foi diferente, professora. Tá, só um minutinho que eu escuto a sua.
Pessoal, olha aqui. 3 vezes raiz quadrada de 3. Estou fazendo essa multiplicação aqui. Numerador com numerador. Ó, 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3 raiz quadrada de 3. Tá? Eu só posso fazer a multiplicação se o outro 3 estivesse dentro da raiz. Não tá dentro da raiz, continua aqui. 3 raiz quadrada de 3, tá? Então, aqui, conserva o numerador. 3 raiz quadrada de 3. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. 3. O que eu posso fazer aqui ainda? Professora, se ele não me engano, tem como você cortar os dois 3? Posso anular os dois 3, porque 3 Pode anular dividido porque é para igual. 3 é quanto? 1. Preciso colocar 1? Não, então vai Não. ficar Ai, que saco. raiz quadrada de 3 Então, apenas. vai ficar apenas raiz quadrada de 3. Minha resposta final é essa daqui. Raiz quadrada de 3. E aí? Oriel, quer falar o seu? Deu a mesma Não, coisa? professor. Deu. Mesma coisa, raiz quadrada de 3. Os outros? Perguntas? Não. Tá. Então, vamos lá. C, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Érica, mas aqui tem duas raízes. Como é que eu faço? Pessoal, muda nada. Conserva a primeira raiz e vou multiplicar pela raiz do denominador. Vou usar a raiz que está embaixo. A raiz que está em cima eu não vou usar, tá? Eu só quero tirar esse 2 daqui. O de cima pode ficar como raiz, não tem problema nenhum, tá? O que não pode ficar como raiz é o de baixo. Então, eu conservo a fração raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2, ok? Vezes, vamos lá, raiz quadrada de 2 E raiz quadrada de 2. dividido por raiz quadrada de 2, tá vendo? Eu só vou usar ó, a raiz que tá embaixo, a raiz que tá em cima eu vou só multiplicar ela aqui agora. Aí eu faço isso aqui. Numerador com numerador, denominador com denominador, ok? Vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Consigo resolver exato a raiz quadrada de 10? Professor, professor. eu acho que não. Não, Não dá, né? professor. Raiz quadrada de 10 não dá exato, então a gente pode apenas conservar. Raiz quadrada de 10. E quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Então, ficou raiz quadrada de 10 dividido por 2. Professora, Sim. eu não fiz esse raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 2. Eu achei que quando não tinha a raiz quadrada de um, não podia fazer a raiz quadrada de outro. Não, pode sim. Você resolve o que dá. O que não dá, você deixa, só conserva, tá? Ok. Vamos lá. Estamos terminando. Falta só duas. Ih, falta 3. Então, vamos lá. 10D. 10 raiz, dividido por 3 raiz quadrada de 10. Aqui foi o que eu falei pra vocês lá no começo. Eu só vou usar a raiz quadrada de 10. Não preciso usar o 3. Tá ok? Então, vai ficar 10 dividido por 3 raiz quadrada de 10 vezes, aí eu vou multiplicar por raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 10. Então, vamos lá. 10 vezes raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 100. Não, porque o 10 aqui não tá dentro da raiz. Eu só posso fazer essa multiplicação se esse outro 10 aqui tivesse dentro da raiz, tá? Se não tá Então, dentro...
Então só fica 10 e raiz quadrada de 10? Isso, 10 vezes raiz quadrada de 10. Ok? Só faço a multiplicação se tivesse dentro da raiz. Raiz quadrada de 10 dividido, aí aqui, 3 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Fica quanto? Fica 2, professora. 2 vezes... Não, professora, calma aí. Cadê? Professora, então aí no caso fica raiz quadrada de 100? Isso, mas não podemos esquecer do 3. 3 Isso, raiz 3 quadrada e de raiz 100. quadrada de 100. Isso. Tá? Então vai ficar. Porque ficou, conservo 3, porque aqui tem 1, né? 3 vezes 1, 3. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100. Então aqui vai ficar 10. Raiz quadrada de 10. Professora, eu vou ter que sair pra buscar meu irmão na aula de reforço dele. Quem é que tá falando? Penélope. Tá bom. Depois você pega o resto da correção, Penélope. Ok. 3 vezes raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Então, ficou 10 raiz quadrada de 10 dividido por 3 vezes raiz quadrada de 10. O que é que eu posso fazer aqui agora? Professora, ó. Eu tô analisando aqui, professora. Tá. Pessoal, a gente poderia fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 10, depois dividir, que daria 30, né? Depois simplificar, ok? Mas aqui eu posso simplificar direto. Posso anular esse 10 com esse 10 de baixo. 10 de cima com 10 de baixo. 10 dividido para 10 não é 1? Sim. Então, eu posso anular. Sempre que vocês trabalharem com fração e tiver em cima como numerador um termo igual de baixo, a gente pode anular. Porque quando eu faço essa divisão dá 1, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 10 dividido por 3. E aí? Da raiz... Gabriela, Laura, Léo Júnior, Felipe, Leandro, Mayra, alguma pergunta? Não, professora. Não. Professora, Sim, por que deu 100 aqui porque eu multipliquei as duas raízes aqui, na ó. raiz? Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. 10 vezes 10, conserva a raiz. 10 vezes 10, 100. Ah, sim. Mais alguém? Acho que não. Tá, pessoal, aí eu pergunto pra vocês, nessas aí de cima, tiveram alguma dúvida? Porque as duas de baixo, elas já mudam um pouquinho, elas já são mais complicadas um pouquinho. Professora, eu tive dúvida nessa, que a senhora tá na letra D. Qual a dúvida? Eu não sei o que eu fiz. Lê Ah, sei. É porque a senhora falou pra mim que na dessa a gente não poderia colocar o 3 e apenas a raiz quadrada 10, né? Uhum. E eu coloquei o 3. Não precisa colocar o 3 não, tá bom? Só a raiz. Ok, eu vou Então, vamos lá. Na questão E. 1 dividido por raiz quarta. Ali a gente só trabalhou com raiz quadrada, é mais fácil. Aqui a gente tem raiz quarta de A, tá? Como é que a gente vai resolver essa raiz quarta de A? Presta atenção. Para mim anular esse A potência dele tem que estar... Para mim tirar esse A de dentro da raiz, ele tem que estar com a potência de qual valor? 4. 4. E qual que eu tenho aqui? 1. 1.
ok? Eu tenho 1 aqui. Só que para mim tirar esse A de dentro da raiz, eu tenho que ter um 4. Para mim ter um 4, eu preciso multiplicar por um A com potência de quanto? 3, no 3. caso, ao cubo. Isso. Então, aqui, deixa eu só... Conserva a primeira, né? A fração que ele me deu, 1 dividido por raiz quarta de A. Aí, eu vou multiplicar vezes, né? É raiz quarta, continua com raiz quarta, de A ao cubo. De A ao cubo, de A elevado a 3. Tá? Multiplico, dividido por raiz quarta de A elevado a 3. Vamos lá, vou explicar de novo o raciocínio lógico, presta atenção. Ele me deu 1 dividido por raiz quarta de A. Para mim tirar esse A de dentro da raiz, porque a missão da racionalização é tirar o A de dentro da raiz, para mim tirar esse A de dentro da raiz, ele tem que estar com a potência 4. Só que aqui ele tá com a potência 1. Para mim colocar ele na potência 4, eu multiplico por uma raiz do tanto que tá faltando. Falta quanto do 1 para chegar no 4? 3. Então, eu multiplico por raiz quarta de A elevado a 3. Entenderam até aí? Sim, professora. É só que não entendi. Só uma coisa. Como que você colocou 3 aí? Não, o 3... Como assim? Como eu coloquei o 3? É, tipo, como você conseguiu achar o 3 pra colocar aí? Não, aí não tem lugar nenhum. Você vai colocar, entendeu? Por exemplo, se aqui fosse raiz quinta, aí você iria colocar aqui um 4, entendeu? Tá bom. Tá? Eu entendi. Ele não tem aqui. Você vai ter que usar o seu raciocínio para pensar como é que eu vou tirar esse A aqui de dentro da raiz. Como é que eu vou tirar esse A dentro da raiz? Aí vocês lembram, para tirar o que tá dentro da raiz, a potência, né, tem que ser igual ao índice. Então, por isso que eu coloco aqui multiplicando pelo que falta, tá? Por exemplo, se eu tivesse um A elevado ao quadrado, eu ia colocar aqui, aí ficaria A elevado ao quadrado, do mesmo jeito. Se eu tivesse aqui um A elevado a 3, aí seria só A, entendeu? Eu preciso colocar um número que eu consiga anular a raiz que tá dentro. Sim, tá bom. Tá? Então, vamos lá. 1 vezes raiz quarta de A ao cubo. Raiz quadrada de A ao cubo? Raiz quarta, tá? Raiz quarta Tá. de A ao cubo. Não precisa colocar 1, mas se quiser colocar não tem problema, mas não tem necessidade. Tá? Aí vocês vão entender aqui agora. Raiz quarta de A vezes raiz quarta de A ao cubo. Raiz quarta de A elevado a 4? A elevado a 4, porque eu conservo a base, somo os expoentes, tá? A elevado a 4. Tá vendo que agora eu posso tirar esse A aqui de dentro da raiz? Sim. Que é a nossa missão, que a nossa missão é tirar o que tá dentro da raiz como denominador. Então, a gente conserva o numerador, que é raiz quarta de A elevado ao cubo. Dividido por A. Certo? Porque aí eu posso tirar o A de dentro da raiz, porque eu consigo anular meu índice com a minha potência. Vamos lá, perguntas agora sobre essa questão. As meninas aí que eu acho que não tinha feito elas, a Júlia e a Laura. Vocês tinham feito essa? Não, professora, mas agora eu entendi. Entendeu agora? Os outros alunos entendeu essa questão? Sim. Ok. Então, vamos lá na G. A G é igual a essa outra aqui. 1 dividido por raiz quinta de 4. Conserva a primeira fração. 1 dividido por raiz quinta de 4. Tá, vamos lá. Vezes
Aí eu vou multiplicar aqui por qual raiz? Qual raiz eu conseguiria utilizar aqui para anular essa raiz como denominador? 4 elevado a 4. 4 elevado a 4. Conserva a raiz, né? Raiz quinta de 4 elevado a 4. Para quem não entendeu, por que a Elis falou que é 4 elevado a 4? Porque eu tenho aqui o índice 5. Eu tenho o índice 5. E tem uma potência 1. Tá vendo? O índice é 5. A potência é 1. Então, falta 4 para mim chegar no 5 aqui para ficar igual. Então, por isso que eu coloquei elevado à quarta potência. Então, divido também dividido pela mesma raiz. Tá? Raiz quinta de 4 elevado a 4. Igual 1 vezes raiz quinta de 4 elevado a 4. Raiz quinta de 4 elevado a 4. Raiz quinta de 4 elevado a 4. Raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 4 elevado a 4. Raiz quinta de 4 elevado a 5. Raiz quinta de 4 elevado a 5. Agora eu consigo tirar esse 4 de dentro da raiz? Sim. Sim, né? Então, eu posso anular meu índice com a minha potência. Conservo o numerador. Raiz quinta de 4 elevado a 4. Dividido por 4. Tirei o 4 de dentro da raiz. Perguntas, dúvidas? Essa é a última da 4. Para mim começar a 5. Acho que não tem, professor. Então tá. Então vamos lá para outra. Para a nossa última questão, que é parecida com essa, tá? Vamos lá para a nossa última questão. Questão 5, rapidinho, a gente termina. Professora, Sim. só me fala o resultado da última, que houve um negócio aqui, eu não consegui ver só o resultado, que eu já fiz a conta toda. Tá, ficou raiz quinta de 4 elevado a 4 dividido por 4. Obrigada. De nada. Vamos lá. Questão 5. Racionalize os seguintes denominadores das frações algébricas, utilizando para isso o segundo método. Aí a gente vai racionalizar da mesma forma, só que agora a gente utiliza outro método. O que seria o outro método, Érica? Presta atenção. Aqui eu tenho como denominador duas raízes. Antes a gente estava trabalhando apenas com uma raiz e agora a gente tem duas. Então a gente vai multiplicar da mesma forma. Pega as duas raízes, né? Multiplica como numerador, como denominador. Só que aí a gente troca a operação. Se aqui é positivo, tá vendo que aqui é positivo? Aqui é positivo. Sim. Então a gente vai fazer essa multiplicação, mas as duas aqui vão estar negativas, tá? Vou explicar para vocês. Conserva a primeira fração. 1 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Multiplico vezes, pego essas duas raízes aqui. Só que agora, em vez de ser positivo, eu vou colocar negativo. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada... Raiz quadrada de 2, tá? Dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Tá vendo? Sim. Fiz essa daqui. Fiz essa multiplicaçãozinha aqui. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. 1 vezes raiz quadrada de 5
Presta atenção. Raiz quadrada de 5. Tá, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Isso daqui, o 1, ele tá multiplicando, porque se fosse outro número, vocês teriam que fazer, tá? O 1, ele tá multiplicando tanto a raiz quadrada de 5, tá vendo? Menos quanto a raiz quadrada de 2. O 1 tá me fazendo essa multiplicação aqui, tá? Lá embaixo, da mesma forma, nossa, tá horrível para escrever. O raiz quadrada de 5 mais 2, raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 2, tá multiplicando tanto o raiz quadrada de 5 quanto a raiz quadrada de 2. Jazinho, eu vou explicar para vocês por que eu fiz aqui, porque a gente tem que fazer a distributiva. Colocar igual, aí vamos lá fazer então. 1 tá multiplicando tanto a raiz quadrada de 5, 1 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. 1 vezes menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2. Ok? Aí agora aqui vocês vão entender. O raiz quadrada de 5, ele vai multiplicar tanto raiz quadrada de 5 que está do outro lado, quanto o menos raiz quadrada de 2. Tá bom? Ele multiplica tudo que está lá do outro lado, lá do parênteses. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Ok? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 10. Isso, menos raiz quadrada de 10. Menos raiz quadrada de 10. Aí agora é o 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vai multiplicar tanto raiz quadrada de 5, quanto raiz quadrada de menos 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 10 também. Isso, positivo, né? Mais raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 2 menos raiz vezes menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 4. Menos raiz quadrada de 4. Tá? Então, fiz a distributiva aqui bonitinho. E agora eu conservo igual, conservo ainda o que tá em cima, porque não tem mais nada para mim fazer nele, eu vou só conservando ele, tá? Por enquanto. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Oi? 5. Raiz Cinco. quadrada de 5. Quer dizer, Muito 5. bem, 5. Aí, agora aqui, eu tenho menos raiz quadrada de 10 e um mais raiz quadrada de 10. Tá vendo que eles são iguais e com sinais positivos? Um é negativo e o outro é positivo? Então, eu posso fazer o quê? Cortar isso aqui, porque menos raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10, 0. Um número menos ele mesmo, 0, né? 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Então, não preciso colocar isso aqui. Aí vem menos. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2 menos 2. Vou colocar aqui, ó. Vou continuar aqui, tá? Igual. Nossa resposta final. Conservo o de cima, o numerador, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. 5 menos 2. 3. Então, ficou raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada
de 3. Esse aqui a gente faz umas continhas a mais, né? Um pouquinho mais difícil, certo? Sim. E aí, o que vocês acharam? Eu achei difícil, professora, essa. Essa é um pouquinho mais difícil, é. Eu vou passar mais umas continhas dessa para vocês fazerem, pra gente treinar. Realmente essa é mais complicadinha um pouco, tá? Até a gente aprender essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai fazer mais alguns exercícios. Vamos lá fazer a última, que nosso horário também tá acabando. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, tá? Eu não vou escrever essa daqui de novo, porque vai dar trabalho. Deixa eu só apagar esse sinal de igual aqui, ó. Vou colocar um vezes aqui. Fazer igual a Ariel, só botar o vezes aqui. Vezes. Aí eu vou multiplicar por qual aqui? O que eu vou colocar como numerador e o que eu vou colocar como denominador? Professora, aí vai ser bem assim, eu acho, né? Você vai colocar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Muito bem. Pego, né, o denominador, só troco a operação. Se lá tá negativo, eu vou colocar positivo. Então, vai ficar mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Ok? Sim. Aí eu faço a distributiva que eu expliquei pra vocês agorinha. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Ok? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 10. Mais raiz quadrada de 10. Raiz quadrada, deixa eu colocar outra cor aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 10 também. Mais. Isso, mais raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25 também. Raiz quadrada de 25. Vezes raiz quadrada. Vezes não, na verdade não vai ser vezes, tá, gente? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de menos 10. Mais raiz quadrada de 10. Aí agora aqui já vai ser menos, né? Porque é menos raiz de 2 vezes raiz de 5. Menos raiz de 10. Menos raiz de 10 também. menos raiz de 10. Muito bem. Só um segundo. Menos raiz de 10. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 4. Menos raiz quadrada de 4. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 25. Professora, Sim. por que é negativo mesmo? Por causa do sinal aqui, ó. O sinal da primeira aqui é negativo. Então, na hora que a gente faz a multiplicação aqui
De menos com mais, dá menos. Ah, sim. Uhum. Raiz quadrada de 25. 5. 5. Aí aqui, raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10. Dá pra gente cortar, né? Não, porque os dois são positivos. Então, só dá pra cortar quando um é positivo e um é negativo? Isso, igual aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho o raiz quadrada de 10 positivo e o raiz quadrada de 10 negativo. Aqui eu posso cortar, tá? Porque um é positivo, outro é negativo. Quando os dois é positivos e são iguais, tá vendo que eles são iguais? O que a gente faz? Soma o que tá fora e conserva a raiz. Se eu não tenho nada fora, eu tenho 1. 1 mais 1? 2. 2. Então vai ficar 2 raiz de 10. Tá. 2 raiz de 10, porque eu tenho 2 raiz de 10. Ok? 2 raiz de 10. Mais... Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 25. 5. 5. Já anulamos aqui os 10, né? As raízes de 10 menos raiz quadrada de 4. 2. 2. Igual. Posso somar aqui, né? O 5 mais o 2, certo? Quanto que é 5 mais 2? 7. 7 mais 2 raiz de 10 dividido por 5 menos 2, 3. 3. 7 mais 2 raiz de 10. Ok? Ok. Perguntas? Então ela acaba aqui, professora? Aham, acaba aí. Não posso somar mais aqui. O 7 com o 2 eu não posso somar. Só poderia somar se tivesse outra raiz aqui. Outra raiz de 10 aqui eu poderia somar. Como não tem, ela acaba aí. Tudo bem então, professora. Tudo bem então. Corrigiram aí? Sim. Sim. Tá. Eu vou interromper aqui que eu vou explicar uma coisinha pra vocês aqui, rapidinho. Amanhã, nesses minutinhos finais. Amanhã eu vou postar uma atividade pra vocês que ela vai ser lá no Google Forms. Que é aquele que tem os testes. Lembra que ano passado eu dava pra vocês marcar? Que às vezes era V ou F, ou era A, B, C ou D. Lembra? Lembro. Só que dessa vez vai ser Viu, professora? diferente, tá? Não vai ter alternativa. Vocês vão postar a foto da conta que vocês fizeram. Aí amanhã eu vou mandar o link da atividade e vou mandar um vídeo explicando como é que faz essa postagem, tá? A postagem vai ser questão por questão. Fez a 1, tira foto da 1 e manda. Fez a 2, tira foto da 2 e manda. E assim por diante. São 5 questõezinhas sobre esse conteúdo. Essa atividade que eu vou mandar amanhã é apenas para mim, é uma atividade diagnóstica. Apenas para mim avaliar quem está conseguindo fazer a atividade e quem não está conseguindo. Para mim ver quais as questões que vocês estão errando mais também para me repetir. Tá bom? Então, ela não vai ter alternativa A, B, C ou D. A resposta vai ser mandada através de foto, tá? Então, assim, fez a 1, manda foto. Fez a 2, manda foto. Aí eu vou mandar um videozinho de tutorial como vocês vão responder. Tá bom? Amanhã, às 10h10, eu vou postar. Ok? Ok. Aí a gente Professora? tem quantas horas pra mandar? Uma semana? Peraí. Sim, Oriel. Já te respondo. E essa atividade diagnóstica que a senhora mandou aqui Qual no que eu mandei? Classroom? Tem uma atividade diagnóstica de matemática aqui no Classroom. Eu vou olhar se já foi postado, mas era postado. Ah, é porque postou hoje, tá? Mas eu vou tirar e vou postar amanhã, que amanhã eu já mando o vídeo tutorial pra vocês. É porque eu achei que a aula hoje ia terminar mais cedo, tá bom? Ah, entendi. Outra coisa, Elis, respondendo, vocês vão poder responder até terça-feira antes da aula, ok? Ok, obrigada. Começou a aula, eu fecho lá, não vai dar mais, tá? Aí terça-feira que vem também eu vou corrigir a prova de bloco com vocês. Então, tchau, até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau. Professora, precisa colocar o nome no chat?